Bem-vindo à região sul da Ásia-Pacífico, do campo mundial. Este é um território incrivelmente diversificado. Temos um leque muito variado de diferentes religiões. O maior país muçulmano do mundo, a Indonésia. O Bangladesh, outro país muçulmano. Países budistas, hindus, países comunistas. Que desafio tremendo para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como é que podemos começar a conversar com estas pessoas? A falar com elas, a relacionar-nos com elas de forma significativa, dado que têm antecedentes, culturas e crenças diferentes. Dos pagodes de Burma, passando pelos templos da Tailândia, das cidades lotadas da Indonésia às aldeias do Camboja, a elevada população do Sudeste Asiático abafa a pequena Igreja Adventista. Esta região é o lar de cerca de 750 milhões de pessoas. A divisão sul da Ásia-Pacífico tem mais de 20 cidades que ultrapassam individualmente mais de 1 milhão de pessoas. 8 dos 18 países têm menos de 5 igrejas ou empresas adventistas por cada milhão de pessoas. E existem 77 grupos étnicos únicos com mais de 1 milhão de pessoas que podem nunca ter ouvido o nome de Jesus. Temos entre 800 a 900 mil membros nas Filipinas e na Indonésia, onde vive a maioria dos nossos membros. Mas nestas áreas onde é mais difícil chegar, há um verdadeiro desafio e a percentagem dos nossos membros que vive fora destes dois países é bastante pequena. Apesar dos desafios, a Igreja da Divisão Sul da Ásia-Pacífico está a crescer, mesmo em lugares como o Camboja. Em 1975, o regime de Pol Pot assumiu o poder no Camboja, dando início a um reinado de terror que matou milhões e destruiu a estrutura da Igreja Adventista. Milhares de refugiados invadiram os campos de refugiados superlotados, trazendo apenas fome, medo e as roupas que tinham no corpo. No entanto, nesta noite tão escura, os missionários adventistas estiveram lá para oferecer esperança. Dick e Jean Hall foram missionários no Sudeste Asiático durante 25 anos. Eles cuidaram pessoalmente dos deslocados do Camboja. Um dia, alguns refugiados perguntaram por que a Igreja Adventista se dá ao trabalho de nos ajudar quando não podemos dar nada em troca. Nós respondemos: bem, estamos aqui por causa de Jesus. Bom, e quem é Jesus? E assim começámos a contar. Tínhamos de pregar, foi por causa de Jesus. Deus enviou o seu Filho a este mundo porque Ele nos ama e quer ajudar-nos. Somos necessitados e Ele pede-nos para ir a todos os outros povos em necessidade para ajudá-los. É por isso que estamos aqui. E eles disseram: queremos aprender mais acerca de Jesus. Dos campos de refugiados, um punhado de novos crentes regressou ao Camboja como obreiros pioneiros. A Igreja Cambodjana renasceu. Hoje está a crescer rapidamente através dos pioneiros da Missão Global, da ajuda de ministérios de apoio e de um movimento do Ministério dos Pequenos Grupos cuidadosamente planeado. A Igreja no Camboja é jovem e os jovens membros precisam de apoio e formação para evangelizar os milhões no seu país que não conhecem Jesus. As suas orações e as ofertas para as missões estão a fazer uma grande diferença ao transformar os anteriores campos de morte em campos de esperança. O pequeno país comunista de Laos, situado entre o Vietnã e a Tailândia, tem poucos cristãos. Antes das alterações políticas terem encerrado a obra adventista aqui, Dick e Jane Hall trabalharam como missionários, dirigindo uma pequena escola numa aldeia das montanhas. O que mais me orgulha, e posso dizer que me orgulha muito, é que o Senhor foi capaz de nos usar para evangelizar alguns Hmongs, as pessoas das montanhas e algumas pessoas do Laos, que andavam na nossa pequena escola e que depois se tornaram pastores. Agora foram embora e edificaram igrejas, sendo presidentes de missões e pastores. Em 1961, Dick e Jane foram obrigados a ir embora. Mas antes de partir, ajudaram muitos dos seus alunos a saírem do país usando o seu avião. Atualmente, a igreja está empobrecida, precisa desesperadamente de formação e recursos. É difícil imaginar que em todo o território do Laos não tenhamos nem sequer um pastor adventista do sétimo dia consagrado. Jakarta, na Indonésia, é a maior cidade no maior país muçulmano do mundo. É uma cidade cheia de contrastes. Aqui, edifícios e instalações modernos colidem com a pobreza chocante.
A Igreja Adventista do Sétimo Dia escolheu Jakarta para o projeto Hope for Big Cities, uma iniciativa que conduz à implantação da Igreja em algumas das maiores cidades do mundo. Aqui, pastores e membros leigos trabalham em parceria para evangelizar os 18 milhões de pessoas na sua cidade. Estão a dar estudos bíblicos, formação a novos obreiros e a ministrar através de pequenos grupos. E estão a ceifar uma pequena colheita. Quando a Igreja realizou uma pequena série evangelística, mais de 1.600 pessoas foram batizadas. O Dr. John Dybdahl, um antigo missionário do sudoeste da Ásia, fala acerca de alguns dos desafios de apresentar o Evangelho nesta parte do mundo. A maioria das pessoas aqui não são cristãs, são budistas, hindus ou muçulmanas e por isso não têm quaisquer antecedentes. E quase todos na Europa Ocidental, na Austrália e na América do Norte fomos ensinados a falar da nossa fé a pessoas com antecedentes cristãos. Não nos damos conta disso até sairmos desse ambiente e tentarmos trabalhar com outra religião. Bangkok, a capital da Tailândia, está no centro da janela 1040. Esta área, onde vivem 2/3 da população mundial, é o berço de muitas religiões mundiais, relativamente pouco cristãos e cidades em rápido crescimento. Até há pouco tempo havia apenas 5 igrejas adventistas em Bangkok. O pastor Doug Vand é o coordenador do projeto de implantação de novas igrejas Esperança para Bangkok, que está a trabalhar com o intuito de evangelizar 10 a 13 milhões de pessoas da cidade. Com o projeto Esperança para Bangkok e a ajuda do Campo Mundial, começamos 10 novas plantas de igreja. Estas provêm de pequenos grupos, algumas também cresceram, temos alguns batismos e frutos vindos de Deus acerca de como Ele muda vidas. O que é entusiasmante é que os leigos aproveitaram o trabalho e por isso o nosso investimento de 10, também graças ao sacrifício da Igreja Mundial, floresceu e por isso já começamos mais 8. O sucesso deste projeto de implantação de igrejas é surpreendente, especialmente quando nos damos conta que a igreja tem presença na Tailândia há mais de 100 anos e só temos ainda 5 igrejas adventistas. Por toda a Tailândia, temos um pequeno punhado de crentes e a maioria deles provém de pequenos grupos minoritários, não da população tailandesa em geral. Pat Gustin trabalhou como missionária na Tailândia durante 17 anos. Quando lhe perguntámos por que é tão difícil o Evangelho causar impacto nos tailandeses, ela respondeu: Bem, os tailandeses são tradicionalmente budistas e o budismo é uma religião muito tolerante que está aberta a muitas ideias novas. É uma religião complacente, onde as pessoas sentem que podem crer em muitas coisas diferentes e ainda assim serem boas budistas. Então, de certa forma, não é difícil para eles serem tolerantes em relação ao cristianismo. Mas pôr tudo isso de lado e ser totalmente fiel a Jesus ou ao cristianismo é um grande desafio. Construir pontes de entendimento é o mote do Centro Missionário Global para o Ministério entre os Budistas. O diretor do centro, Scott Griswold, que há muitos anos vive entre os budistas, está à procura de formas mais eficazes de ajudá-los a entender as crenças adventistas. Todos os sábados, a família Griswold convida os seus amigos e vizinhos a assistirem ao programa de culto que realizam na sua casa. Eu estava a tentar descobrir como é que iria falar acerca da cruz com pessoas que dizem: "Oh, ele deve ter tido um mau karma para sofrer daquela maneira." Estava a tentar descobrir como é que ia falar disso quando um budista me disse: "Quando estou zangado, penso em Jesus na cruz." E eu disse: "O quê? Faz isso?" E ele disse: "Sim, ele foi tão amável, perdoou os seus inimigos e manteve-se sob controle, e quando penso nele toda a minha raiva se desvanece." E de repente percebi: na cruz de Jesus há algo que irá atrair as pessoas, mas por vezes temos de procurar aquela parte específica que será atrativa para elas. Recentemente, a família Griswold viveu uma grande alegria quando a sua senhoria budista, amiga e tia dos seus filhos, aceitou Jesus como o seu Salvador. Louvamos a Deus por tantas coisas boas que estão a acontecer nestes territórios, mas ainda vemos os tremendos desafios que ainda existem. Não temos as respostas, não temos os planos, não temos os recursos, mas temos de orar para que, embora não sejamos suficientes para estas coisas, possamos confiar em Deus que tudo provê e para que possamos estar comprometidos em fazer parte do seu plano para chegar a cada homem e mulher, cada menino e menina, com as boas novas acerca de Jesus Cristo.